Olá, milords e miladies da Terra Leste, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Leste. E hoje eu vou falar sobre um assunto que provavelmente você já viu muitos vídeos aí na internet falando sobre isso, mas eu prometo pra vocês que eu vou trazer coisas novas. A gente vai falar um pouco hoje sobre a ordem dos livros de Tolkien para serem lidos, por que você lê por essa ordem, tá? O elemento novo que eu vou trazer, você vai achar um monte de vídeo aí que já vai ter provavelmente a mesma ordem que eu vou trazer pra vocês. Mas o que eu vou falar pra vocês aqui, o porquê dessa ordem e como que você vai ler esses livros. Porque, cara, esses livros são diferentes de uma leitura normal, do dia a dia, de algum livro de historinha aí que você lê por aí. E você vai entender isso só se você ficar aqui. Então já aproveita, quem não segue a gente é só começar a seguir. Também pode marcar já um likezinho aí antes de tudo, porque eu sei que você vai gostar desse vídeo. E também já ativa as bandeirinhas para receber novas notificações, tá bom? O primeiro livro a ser lido, sem sombra de dúvidas, é O Hobbit. E por que O Hobbit? Porque ele foi publicado lá na década de 30, né? Foi o primeiro livro que Tolkien escreveu. É um livro um pouco mais, eu diria que infantilizado, mas não tão infantil, porque ele tem elementos ali que são difíceis de lidar, como a morte e outras coisas ali de alguns personagens. Então O Hobbit, sem dúvida, é o primeiro. É uma literatura gostosa, é um livrozinho, ele é curto, uma aventura muito boa. Você vai notar que tem muita diferença em relação aos filmes que foram lançados. Afinal, O Hobbit é um livro só. E o Peter Jackson, aí, para fazer uma bagunça na nossa cabeça, acabou lançando uma trilogia, né, para contar uma história que é muito mais curta no livro. O segundo livro a ser lido, e aí eu digo livro, é O Senhor dos Anéis, tá? Ah, mas não são três? Sim, são três. Mas originalmente Tolkien escreveu um livro só que aí, cara, a editora virou e falou: ô, meu irmão, segura tua onda aí, cara, olha o tamanho dessa pataca, não dá, né? Vamos dividir isso aí. E aí eles dividiram em 3 livros, tá? Então O Senhor dos Anéis, originalmente, é um livro só. Ele é uma história com começo, meio e fim. Por isso que quando você assiste o filme, o primeiro filme, A Sociedade do Anel, ele acaba de repente, e aí eu lembro que no cinema todo mundo ficava assim, pô, mas ele acaba assim, e não sei o que, quem não conhece fala, né? Pô, nada a ver. Mas aí quando o cara vai assistir o segundo, ele começa exatamente dali. Não é que nem os Harry Potter, que passa uma série, passa um ano, os caras têm férias, aí começa uma história nova. Não é. Então por isso, ele é considerado apenas um livro, tá bom? Lembrando que O Senhor dos Anéis é o livro de uma história também muito fácil de ser lida, apesar de ser muito carregado, principalmente no início do primeiro livro. Então quem já leu A Sociedade do Anel, ou quem vai ler, vai entender o que eu tô falando. Ele é um pouco amarrado porque ele é muito descritivo nesse início. Por que ele é descritivo, Alexandre? A gente tem que lembrar que hoje em dia, se eu viro pra vocês e falo, gente, olha, criei um mundo novo que tem raças diferentes, tem elfos, tem não sei o que, tem halflings, tem pequeninos, tem fadas. Todos vocês que estão me vendo agora vão pensar, vão imaginar esse mundo e vão conseguir ter alguma ideia na sua cabeça. E por quê? Porque a gente já recebeu muita informação hoje em dia. A gente já viu diversos filmes, a gente já leu diversos livros, a gente viu vários desenhos animados, enfim, a gente ouviu muitas histórias que descreviam esse tipo de coisa, esses mundos encantados, jogos, entendeu? Então pra gente é muito mais fácil imaginar algo assim. Quando Tolkien escreveu e publicou lá em 1953, se eu não tô enganado, cara, era muito difícil, porque apesar de já existir uma coisa ou outra assim nesse tipo, pouco leitor estava acostumado àquilo. Então ele precisou de escrever muito, essa é a minha interpretação, tá, gente? Ele precisou escrever muito para que as pessoas realmente entendessem aquele universo que ele queria dizer pra gente. E isso torna Tolkien muito mágico. Mas ao mesmo tempo, eu sei que a leitura às vezes pode ficar um pouco mais difícil. Mas ó, então o segundo livro, sem sombra de dúvidas, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e depois O Retorno do Rei, tá bom? Os 3 livros aí da trilogia. Em terceiro, a gente vai ter o Silmarillion. E aí, galera, começa um pouco a adentrar nessa loucura de Tolkien de não ter livro de história. Mas como assim, Alexandre? O Silmarillion não é um livro de história? É e não é. E eu vou explicar pra vocês. Se vocês vêm nessa expectativa de pegar o Silmarillion e ler como vocês leram O Hobbit ou como vocês leram O Senhor dos Anéis, desiste, porque não vai rolar, você vai ficar frustrado, vai ser uma experiência ruim, vai lá, não aguentei ler essa parada. O Silmarillion, você já tem que entrar entendendo que ele é um livro de um apanhado de contos que Tolkien escreveu e que foi organizado numa certa cronologia para que você entenda a criação de todo o universo que ele fez. Para que vocês saibam, O Hobbit e O Senhor dos Anéis foi publicado pelo Tolkien, mas a partir daí todos os outros livros de Tolkien, apesar de terem sido escritos por ele, esses contos, foram publicados pelo filho dele e por outros autores. Porque Tolkien já não estava mais vivo e Tolkien era tão perfeccionista que ele achava que esses seus contos nunca estavam prontos para serem publicados. E de certa forma era até uma verdade. Tanto é que o Silmarillion
é um apanhado do filho dele, posto em ordem, e algumas coisas assim, um pouco abertas, e você vai entender isso quando você lê. Como é que eu vou sugerir para vocês lerem o Silmarillion? De boa, não fica frustrado, vocês não vão ler um capítulo por noite, por exemplo. Não vai dar, real, não vai dar. A não ser que você seja um leitor ultra fucking amazing, aí beleza, você vai conseguir. Mas ainda assim vai ser difícil. Às vezes que eu li o Silmarillion, eu devo ter lido ali umas 4 páginas, 5 páginas por noite. Caraca, mas só isso, Alexandre? Sim, por quê? Como que é legal você ler o Silmarillion e como que você vai entender muito mais daquela história se você ler o Silmarillion? Você vai pegar e você vai ler um parágrafo. E nesse primeiro parágrafo, eles vão explicar assim, então eles cruzaram o rio Sirion, por exemplo. E aí você vai fazer o seguinte, você vai lá no final do Silmarillion, na última página dele, onde vai ter o mapa dele. Ou então na primeira página, dependendo da versão que você comprou. E aí você vai ver o mapa dele. E aí você vai procurar aquele rio Sirion, onde é que tá, para que você comece a se localizar de tudo que tá acontecendo, tá? Isso não vai ser já no primeiro capítulo. O primeiro capítulo conta a história da criação do mundo dele, tá? Do universo, como é que foi criado. Mas nos demais capítulos, você vai ter essa coisa toda geográfica. Então é muito importante que você vá se guiando ali. Depois que você acabar de ler esse primeiro parágrafo, você vai chegar no segundo parágrafo, e aí vai estar falando lá, então fulaninho de tal, filho de fulaninho de tal, neto de fulaninho de tal, e aí você vai começar a ficar meio também ali desesperado, mas calma. Isso tem solução. O que você vai fazer? Você vai lá atrás nos livros, nos apêndices dos livros, e aí tem a árvore genealógica de toda a galera, entendeu? Dos elfos, das casas dos homens e etc. Dá uma conferida nos nomes, dá uma lida lá, vê quem é filho de quem é pai de quem, porque tem a árvorezinha lá. Isso é legal pra caramba, isso facilita muito a leitura. Aí no terceiro parágrafo, você vai estar lendo e vai ter lá um nome super complicado que vai estar em Sindarin, em Quenya, em uma das línguas ali de Tolkien, né? Que provavelmente vai ser um élfico. E aí o que você vai fazer? Você vai lá atrás de novo, lá no finalzinho do livro, vai ter uns apêndices que diz respeito às traduções, né? Os radicais, o que significa cada radical élfico. Então você vai ler aquele nome, por exemplo, Tol Sirion. Tol Sirion é uma ilha, tá? Que fica dentro de um rio chamado Sirion. E aí quando você vai ver o que significa Tol lá nas traduções, você vai ver que significa ilha. E aí toda vez que você pegar e ler um Tol alguma coisa, Tol Eressëa, Tol, enfim, alguma outra coisa, você vai entender que Tol é ilha. E aí vai facilitar muito mais a tua leitura, porque você já foi lá atrás e você já viu isso. E às vezes você vai esquecer também, porque você já leu há muito tempo, então você vai reconsultar isso e aquilo vai ficar muito mais fácil na sua memória. Dito isso, você volta de novo pro teu quinto parágrafo, por exemplo, e aí, ou quarto parágrafo, e aí lá você vai pegar um nome de um cara que você falou, putz, eu já li o nome desse cara, onde é mesmo? Então o que significa esse nome? Que lugar é esse? Aí você pega lá atrás de novo nos apêndices, vai ter como uma espécie de dicionário, com os nomes próprios, com lugares, com várias outras coisas que você vai poder consultar também. E quando você consultar, ele vai te dar o significado, tá? Quem é aquela pessoa, o que é aquele lugar, ou o que é aquele monstro, ou sei lá, qualquer coisa. E ele ainda diz também pra você as páginas que você vai encontrar aquele nome. Caso você fale, pô, mas eu li, o que ele fez mesmo? E você quer entrar lá na outra página pra ver o que você leu, pra relembrar, você consegue ver também. Então, gente, quando eu digo que você vai ler 3, 4, 5 páginas do Silmarillion em um dia, é por causa disso, porque ler o Silmarillion e entender o Silmarillion legal é muito importante e crucial que você faça essa consulta lá atrás o tempo inteiro nesses apêndices. Isso vai tornar a sua leitura muito mais rica e muito mais prazerosa, porque você de fato vai entender. Porque se você começar a ler o Silmarillion só e blá 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 blá, você vai se confundir, porque é muito nome, é muito lugar. Você vai se perder onde aquelas pessoas estão, de onde elas vieram. Você vai se perder. Então o importante do Silmarillion é você ler fazendo essa consulta. Caso você não faça isso, provavelmente vai ser uma leitura ruim para você, uma experiência ruim, e você vai parar esse livro no meio e provavelmente nem vai mais querer ler nada de Senhor dos Anéis depois disso, tá bom? Depois que vocês lerem o Silmarillion, eu recomendo que vocês leiam 3 outros livros para dar uma aliviada nesse peso que é o Silmarillion. Esses 3 livros são capítulos que você já vai ter lido no Silmarillion, só que eles estão nesses livros de forma mais desenvolvida, ou seja, a história ela tem mais profundidade do que foi escrito somente naquele capítulo do Silmarillion. E esses livros começam por Beren e Lúthien. Sim, é uma história muito legal em que uma elfa dentro da mitologia do Tolkien abre mão da sua imortalidade para estar com um homem, e você já vai ter lido essa história no Silmarillion, você já vai estar bem ali aprofundada, só que você vai ver naquele livro uma versão muito mais bem desenvolvida daquele capítulo que você leu
lá no Silmarillion. E outra coisa, nesse livro, como também foi o filho do Tolkien que publicou, ele também coloca notas e coloca outras versões desse mesmo conto que o pai escreveu dentro desse livro. Então você consegue ler as outras versões que o Tolkien escreveu antes dele mudar, alterar a história e chegar naquela versão final que o próprio filho colocou ali no livro. Então você consegue entender o quanto Tolkien mudava as suas histórias, o quanto Tolkien, assim, no futuro, porque ele escreveu uma coisa nova, ele falava, poxa, isso então não vai conectar com essa história, eu preciso mudar isso lá atrás. Isso é muito interessante, que você começa a entender que, cara, quanto mais de Tolkien você sabe, você vê que muito pouco você sabe, porque o próprio Tolkien, sabe, mudava as coisas o tempo inteiro. Então é muito legal, porque você cai naquela coisa de tipo, pô, eu não sei tudo, eu tô muito longe de saber muito de Tolkien, sabe? É bem bacana. E essa história é muito bonita, é uma história de amor, e pra quem não sabe, ele se considerava o Beren e a esposa dele, a Lúthien, né? Ele se baseou muito no amor que ele tinha pela esposa dele. Então depois do Beren e Lúthien, que foi nosso quarto livro, a gente tem o nosso quinto livro, tá? Que é Os Filhos de Húrin, que também faz parte de um capítulo do Silmarillion, que conta a história de Túrin Turambar, que é um dos filhos de Húrin, de fato. Essa história é magnífica e, assim, ó, é completamente diferente do que vocês estão acostumados de Tolkien, porque é tragédia atrás de tragédia. Então, assim, é tiro, porrada e bomba. Pra quem não tá acostumado, Game of Thrones é não sei o que, bababá, segura essa onda aí, porque quem gosta desse tipo de história vai curtir muito. É bizarro, é sangrenta, é sinistra essa história, mas é muito legal. E como eu disse pra vocês, é uma história também mais desenvolvida daquele capítulo que você viu lá da história de Túrin Turambar, dentro do Silmarillion. Nesse livro você também vai entender que tem várias versões diferentes, mudanças de Tolkien ali, segundo as escritas do Christopher Tolkien, o filho dele, que ele mesmo também coloca essas notas ali no livro. Em sexto lugar, a gente tem a Queda de Gondolin, galera. Essa talvez pra mim seja uma das melhores histórias de Tolkien, pelo menos particularmente é a que eu mais gosto. Eu gosto muito do desenvolvimento do arco do principal desse livro, né, que é o Tuor. Eu gosto muito da história, eu gosto muito da ideia de ter uma cidade élfica secreta e que ninguém sabe onde tá. É muito legal essa história. Eu não vou contar muito aqui, porque senão perde a graça. É legal você tá ali sabendo, sem spoiler. Esse livro também é mais um capítulo do Silmarillion e desenvolvido dessa mesma maneira, onde o Christopher Tolkien, o filho do Tolkien, coloca lá as outras versões, as mudanças que o pai fez durante o tempo sobre aquela história. Vale muito a pena ler esses 3 livros, tá bom? Lendo esses 3 livros, vocês vão entender que eles são mais história mesmo. Eles têm uma história com diálogos, etc. Diferente do Silmarillion ali, que já é um livro mais denso. Sendo assim, isso vai dar uma aliviada nessa leitura de Tolkien, vai ser um pouco mais calmo para vocês. E aí, logo em seguida, eu falo o seguinte, vocês vão ler o quê? O Contos Inacabados. O Contos Inacabados vão trazer ali capítulos de histórias que vão aprofundar muitas coisas que vocês já leram de Silmarillion, já leram ali no universo do Tolkien, entendeu? Ele vai entrar, não vai trazer nenhum enredo novo para vocês, mas ele vai aprofundar em determinadas passagens. Ele vai aprofundar na Queda de Númenor, ele vai aprofundar na Galadriel e no Celeborn. Ele vai aprofundar em vários outros aspectos, coisas que você já leu e gostaria de saber mais. Então, Contos Inacabados vai ser importante para que você acabe refinando o seu conhecimento de tudo aquilo que você já adquiriu nos livros anteriores. Depois do Contos Inacabados, vocês vão ler A Queda de Númenor. Alexandre, A Queda de Númenor apareceu lá no Silmarillion. Por que você indica ler ela depois do Contos Inacabados? Porque o Contos Inacabados vai tratar muita coisa sobre a Primeira Era. Na verdade, a maior parte dele é sobre a Primeira Era. Eu acho que para não confundir, você não ficar indo e voltando, vale a pena você sair do Silmarillion, apesar do Silmarillion falar um pouquinho sobre a Segunda Era, que tem o Akallabeth, que é um capítulo ali que conta a história justamente da Queda de Númenor. Eu sei que tem isso, mas depois você vai engatar em 3 livros que vão contar ali a cronologia da Primeira Era. Depois você vai ter o Contos Inacabados, que também fala muito sobre a Primeira Era, mesmo tendo um pouquinho sobre a Segunda. Mas aí é melhor você deixar essa parte da Segunda Era para agora, para ler agora, sobre a Queda de Númenor. E aí você pode ler e acompanhar até muito do que está acontecendo na série e ter uma visão um pouco maior. Se a série está adaptando de uma forma que respeita as coisas de Tolkien ou não respeita as coisas de Tolkien, ou se não está sendo fiel. Você vai poder tirar suas próprias conclusões sem ficar repetindo o que as pessoas estão falando na internet só por falarem. Uma coisa muito importante de saber é que A Queda de Númenor foi um livro que foi publicado tem 2 anos. O Christopher Tolkien, o filho do Tolkien, já não estava vivo e já não foi ele que fez esse trabalho. Quem fez esse trabalho foi o Brian Sibley, que editou coisas que Tolkien escreveu sobre A Queda de Númenor, e esse livro foi publicado pela editora principal do Senhor dos Anéis em todo o mundo, que é a HarperCollins. A série não bebeu e não experimentou desse livro, porque esse livro não estava publicado, tá bom?
Além disso, gente, tem uma série de outros livros que tem que ser lido de Tolkien ainda. Saíram as histórias da Terra-média, Alexandre. Por que você não falou elas aqui? Porque eu acho que essas informações que eu já trouxe para vocês são bastante livros, bastante conteúdos para vocês lerem. Agora, se você já leu tudo isso que eu falei, o que é bastante, e aí parabéns para você, sim, tem uma série de outros livros, não indico muito uma ordem para você ler não, porque você já conhece, já domina bastante de Tolkien para poder pegar qualquer um desses livros e entender e compreender com uma certa clareza tudo que vai ser dito. Tá? E aí essa ordem vai ficar dependendo da sua curiosidade. Pesquisa o que cada livro um pouco fala, entendeu? Agora tem vários outros livros que são muito importantes para você conhecer um pouco o universo de Tolkien, conhecendo ele primeiro. E aí você tem a biografia do Carpenter, você tem o Atlas da Terra-média, que é um livro muito legal para quem gosta de consultar essa questão geográfica. Você tem o Tolkien, A Grande Guerra, que conta um pouco essa história do Tolkien, como que ele se utilizou das próprias experiências ali, né, para poder ter escrito todo o legendário. Enfim, e tem todos os volumes da história da Terra-média que estão sendo lançados até agora. Essa é a minha dica de ordem de leitura e principalmente o porquê dessa ordem, como se ler esses livros. Então não fiquem frustrados quando vocês pegarem um dos livros de Tolkien e vocês falarem, caraca, mas isso não é uma história assim. Porque não são. Os livros de Tolkien são mais um compêndio, mais uma explicação, são mais objetos de estudo em si do que de fato livros de história. É como se ele tivesse feito anotados daquele mundo, é como se o mundo tivesse existido e ele tivesse rabiscado obras de todo esse mundo, né, de acontecimentos de todo esse mundo. Então não fica frustrado, tenta entender isso, e se você não gostar de ler tanto assim esses livros de Tolkien, não tem problema, isso não te torna um cara menor ou pior do que outras pessoas que já leram. Você gosta e você continua gostando do universo de Tolkien, e aí vai consumir os filmes, vai consumir a série, o anime que vai sair, consome todas as outras coisas, jogos, e não tem problema. Tá tudo bem a gente ser fã de Tolkien se a gente ficar lendo todos os livros. Eu conheço gente que conhece muito mais do universo de Tolkien do que pessoas que leram porque jogaram, por exemplo, Lord of the Rings Online, que é um jogo super legal e super completo do lore da Terra-média. Se você gosta mais disso e te consegue prender mais, vai lá, cara. O que importa é você ter realmente o conhecimento, seja ele de onde vier. Não importa se é só dos livros, ou de um site, ou de um fórum de discussão, ou de canais de YouTube, ou de jogos. O que importa é que você está consumindo Tolkien, você está buscando uma história muito bacana, tá? Todo mundo é bem-vindo nesse universo de Tolkien. Milords e Miladies, foi um prazer falar com vocês uma vez mais e nos vemos no próximo vídeo.